Fala galera, estamos aqui mais uma aula de Biologia, primeiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia. Eu, a professora Tabita, estou aqui juntinho com você. E a gente agora vai estar aprofundando um pouquinho mais do que a ciência trata, tá certo? Nesta aula, eu espero que você fique bem ligado, porque para compreender como é construído o processo que a gente vai estar apresentando na aula de hoje, que é o método científico, tá certo? E aí a gente vai passo a passo construindo essa ideia, certo? Que já foi pensada aí há muitos séculos atrás. Vamos lá? Segura aí pra gente ver qual é a nossa aula de hoje. Então, a nossa aula 4.1 vai estar falando sobre o método científico. Etapas desse método científico, o método científico no cotidiano, no nosso dia a dia, a importância da pesquisa em biologia e pesquisas nas diversas áreas da biologia. A gente já falou aí, né, na nossa aula introdutória da unidade 1 de biologia, sobre esses ramos da biologia. São vários: citologia, histologia, embriologia, né, a parte da genética, zoologia, botânica. Então, cada uma dessas ramificações dentro da biologia vai estar aprofundando um pouco mais e todas elas vão obedecer um método que a gente chama do método científico. Então vamos lá construir essa ideia na nossa aula de hoje juntos. Vamos lá? Para habilidades nós temos relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias, elaborando conceitos, identificando regularidades, essa palavra está com frequência nessa aula, e diferenças, construindo generalizações. Identificar também diferentes formas de obter informações, observação, experimento, leitura de textos, gráficos, imagens, meios de multimídias e entrevista, selecionando aquelas pertinentes ao tema em estudo. Ok? Então, a gente está falando, na aula de hoje, sobre o método científico. E esse método científico, ele foi construído a partir de pessoas muito curiosas, né? Esse método, ele teve aí o estudo no início, né, do século XII, tá? Com Roger e Francis Bacon. Eles estavam, então, tentando observar os fenômenos que aconteciam na natureza e explicar esses fenômenos, construindo algo que tivesse base científica. Até então não se conhecia esse método, eles foram passo a passo construído, pensando, formulando como poderia seguir uma sequência, tá? Para poder chegar à divulgação de algo que tivesse embasamento científico, onde a ciência estivesse dando apoio para a explicação deste fenômeno, porque a biologia, a ciência, ela tenta justamente fazer isso, tentar explicar como esses diversos fenômenos vão estar acontecendo na natureza, ao longo do tempo, ao longo do processo evolutivo, das transformações que aconteceram na vida, na formação da Terra, na formação de cada um dos seres vivos, que a gente trabalhou aí essa questão dessa diversidade que é gigantesca. Então vamos lá para o passo a passo, então? Etapas do método científico. Então nós temos aí, como que é mesmo esse método científico? O que entra? Como é que eu vou construir esse método científico? Porque qual a importância desse método científico? Então, vamos lá. Nós temos a compreensão de algumas coisas que acontecem a partir de algumas observações que nós fazemos no nosso cotidiano, certo? Só que existe o que a gente chama de senso comum, que é aquele pensamento global, que as pessoas, né, um pensamento generalizado, onde as pessoas vão estar construindo isso, fazendo suas suposições de algo que esteja acontecendo. Só que isso é um senso comum, certo? Então eu posso ter um pensamento, uma ideia de um fato que esteja acontecendo, mas dando praticamente aí a minha opinião. Mas daí a construir isso, e isso ter um embasamento científico, eu preciso obedecer a um método. Ok? Então vamos lá, o que descreve esse método? Então, esse método científico é um conjunto de etapas ou passos
que um cientista segue em uma sequência lógica e organizada para estudar os fenômenos. Então, seguindo essas regras, essas etapas, eu vou chegar a um resultado e esse resultado vai ter um embasamento científico. E aí eu vou ter um suporte maior para tentar explicar um determinado fenômeno que esteja acontecendo. Tá bom? Vamos lá então? Principais etapas desse método científico. Aí a gente tem a observação. Galera, tudo que existe na natureza, né, todos os fenômenos observáveis, eu vou ter uma curiosidade que vai me levar a ter um olhar diferenciado para esse ponto, tá? Desse fenômeno, dessa situação que está acontecendo. E aí eu vou tentar, essa curiosidade vai me fazer olhar para esse fenômeno, ter uma observação e aí fazer algumas perguntas, certo? Que é que a gente chama de problematização, mas inicialmente eu vou ter um ponto, que é a observação. Então, tudo no método científico inicia-se com a observação. Um bom cientista, ele é um ótimo observador, tem uma curiosidade a respeito de um fenômeno que esteja acontecendo e ele vai em busca de algumas respostas sobre como isso está acontecendo, o que provocou esse fenômeno. Então, vamos lá? Então, você parte da observação e a partir dessa observação, você vai problematizar. E aí eu vou trazer aqui uma historinha para vocês, tá? Que aconteceu lá no século XIX, mais precisamente em Viena, onde um médico, certo? Observou na ala do hospital situações acontecendo em relação a um fato. Então, o que ele observou? Existia uma ala onde as pacientes chegavam para dar à luz, né? E a outra ala, eles tinham, também as mulheres chegavam para dar à luz, só que eles eram atendidos por professores médicos, né? E por seus alunos, que estavam aí numa etapa de aprendizado. E na outra ala, na primeira ala, você tinha as gestantes sendo recebidas por enfermeiras que realizavam os partos dessas mulheres. E esse médico, tá? Philip Samuels, ele começou a fazer essa observação e ele constatou uma situação, que havia mortes acontecendo com maior frequência na ala onde você tinha lá os médicos, professores médicos e os seus alunos, tá? Na outra ala, que era atendida por enfermeiras, eles tinham um déficit de morte muito reduzido, quase não acontecendo, tá? E aí ele fez essa observação e ele começou a se fazer algumas perguntas, ou seja, ele problematizou o que estava acontecendo. E aí ele perguntou, né, o que está acontecendo? Por que está acontecendo mais mortes nessa ala onde você tem os estudantes de medicina e os professores manipulando, né, permitindo a gestação, a gestação ser concluída ali no nascimento, tá? E nessa outra ala que as enfermeiras estão atendendo, não está acontecendo essa morte com tanta frequência. Então, ele fez algumas perguntas. Por que isso poderia estar acontecendo? E a partir dessa pergunta, dessa problematização, ele criou, então, uma hipótese, que é uma explicação de um fenômeno que pode estar acontecendo. Vamos lá olhar para o nosso quadro. Ok, então, a partir da observação, ele problematizou, fez uma pergunta e aí chegou a construir uma hipótese, certo? Que é tentar explicação para o que está acontecendo. E aí, nessa elaboração dessa hipótese, ele falou assim, descreveu a seguinte hipótese. Essas mortes, né? Por que elas estavam morrendo? As mulheres davam à luz e elas tinham a febre puerperal, né? E eles entravam nesse quadro febril e acabavam morrendo, certo? E aí ele constatou, fez uma observação que isso estaria acontecendo devido à manipulação desses professores médicos e desses estudantes de medicina com a falta de higienização das suas mãos e das ferramentas que eles estavam utilizando ali, dos instrumentos que eles estavam utilizando para realizar o parto dessas mulheres.
o que não estava acontecendo lá na outra aula. Então ele construiu uma hipótese, né, que poderia estar acontecendo essas mortes devido a essa manipulação desses instrumentos, né, que não estavam sendo bem higienizados. E a partir daí, olha lá para o nosso quadro. Ele observou, problematizou uma situação, fez uma pergunta, construiu uma hipótese para explicar essa dedução dele. Então, as hipóteses são deduções, né, de uma observação, de um fato que está acontecendo. Volta lá. E, a partir da hipótese, ele foi fazer os experimentos dele. Então, você tem, inicialmente, a observação de algo que esteja acontecendo, seguido de uma problematização, a construção de uma hipótese, que é uma dedução do que você está observando, tá? É uma tentativa de explicação daquele fenômeno. E aí ele chegou a fazer os experimentos dele. Agora olha aqui para mim. Dentro desse experimento, o que aconteceu? Ele, então, pegou essas duas alas e numa dessas alas, aí a gente tem um ponto muito importante aqui no método científico. Todo experimento ele tem que ter um grupo controle e um grupo experimental para você poder fazer as comparações devidas. Nesse grupo controle, você não pode ter interferências, tá? E no grupo experimental, você pode fazer as suas interferências. Então, o que ele fez, o Samuels? Ele, na ala das enfermeiras, ele continuou mantendo ali, era o grupo controle dele. Na ala experimental, no grupo controle dele, era aquele grupo onde os professores médicos e os estudantes de medicina continuavam a fazer os partos sem muito cuidado com a higienização desses instrumentos em suas mãos. No grupo experimental, ele falou assim, não, vamos agora intervir aqui e vamos fazer a higienização correta das mãos. E aí acabou acontecendo, então, a constatação da resolução da sua dedução, que era proveniente, a febre puerperal estava ocorrendo justamente por essa manipulação com as mãos com falta de higienização, certo? E aí, vamos lá para o nosso quadro. Você observou, teve a hipótese, o experimento, então, sempre constatando o grupo controle e o grupo experimental, para você chegar, então, no resultado. E o que foi esse resultado? Ele percebeu, o Samuels percebeu que a partir do momento que era feita a higienização correta, a morte, né, ou seja, essa febre puerperal nas gestantes, nas mulheres que davam parto ali, diminuiu bruscamente. Então, o resultado dele coincidiu ou respondeu corretamente à dedução dele, à hipótese dele de que isso estava acontecendo devido a isso, a esse fato. E aí, o que aconteceu? Ele chegou a uma conclusão e, a partir da conclusão, vamos lá para o nosso quadro, chegou a um resultado, a partir desse resultado ele estipulou a sua conclusão. A partir dessa conclusão, que respondeu a essa hipótese de forma apropriada, você vai, então, publicar, né, essas informações. Todo método científico, quando você chega a desenvolver o método científico, você tem que agora publicar os dados, os resultados dessa pesquisa, a sua conclusão, de acordo com a hipótese que você elaborou. Se ela der certo, né? Ou seja, combinar com a sua pergunta inicial, que é a sua hipótese, então você chegou, né? Respondeu satisfatoriamente e agora você vai publicar essas informações, o que é muito valioso, tá? Publicar essas informações em periódicos, em revistas realmente científicas. Não dá para você fazer uma publicação em qualquer livreto, né? Essas informações baseadas no método científico, elas vão agora ser publicadas e elas vão passar por toda a comunidade científica, que também vão estar observando, fazendo a leitura do que você estudou, comparando, tentando criar um outro experimento para realmente comprovar a veracidade desse seu experimento ou não. Quando você tem, vamos lá para o nosso quadro, após essa conclusão, após a publicação, né, desse estudo, que foi baseado nesse método científico, você chega a uma teoria. E o que é a teoria? A teoria são as hipóteses várias hipóteses, né, que estão muito próximas, as suas explicações estão muito próximas aí, que passaram por experimentos científicos e que foram comprovadas, tá?
Então, a teoria ela é fundamentada em várias hipóteses e que passaram por experimentos que comprovaram as suas ideias, as suas deduções dentro dessas hipóteses. E aí se forma ou se cria, elabora a teoria, né? Como a gente tem aí a teoria celular. Ok, galera? Observação, problematização, dá uma olhadinha lá para o nosso quadrinho. Observação, a problematização, que é a construção da sua pergunta, a dedução, que é a hipótese, os experimentos que você vai estar realizando, o seu resultado, a conclusão, publicação desse material e possível, né, elaboração dessa sua teoria. Beleza? Então vamos prosseguindo aqui no nosso quadro. Observação, o cientista é levado pela curiosidade e necessidade de respostas a buscar, compreender como certos fenômenos ocorrem. Para isso, dá-se o início de uma aplicação do método. A partir dessa observação, que pode ser a olho nu ou com a utilização de um instrumento, como o microscópio, o cientista começa a formular as questões, as suas hipóteses, né? Por exemplo, observa-se que a maioria das folhas são verdes. Então, a seguinte pergunta, ou seja, problematização aí da situação, né? Do seu fenômeno observável. Todas as folhas são verdes? É a pergunta, tá? Então, essa é a problematização. Sempre você vai elaborar uma pergunta a partir de uma observação. E aí você cria a sua hipótese em cima dessa pergunta. Vamos lá? Por exemplo, para responder a pergunta todas as folhas são verdes, o cientista pode elaborar a seguinte hipótese. Olha aí a construção da sua hipótese, da sua dedução. Há alguma substância presente nas folhas dos vegetais e que é responsável por conferir a essas plantas, né, essas folhas, a cor verde, que é predominante ali no fenômeno observável, certo? Então, ele observou, fez uma pergunta, um questionamento, em cima desse questionamento ele elaborou uma hipótese, uma dedução do que poderia estar acontecendo. Para comprovar se a sua dedução é certa ou não, você vai fazer o experimento, ok? Continuando. Questionar é necessário para levantar uma hipótese. E aí você parte então para um experimento. Para verificar que a hipótese levantada é realmente verdadeira, o cientista realiza vários experimentos controlados, cujos dados são medidos curiosamente e anotados. Galera, olha aqui para mim. A gente falou que quando você vai fazer um experimento, você precisa ter um grupo controle e um grupo experimental. Esse grupo experimental é o que você vai fazer a sua intervenção para você responder a sua hipótese. O grupo controle não pode ter alteração. O que aconteceu lá no caso do Samuels? Ele manteve aquela equipe lá que manipulava, fazia os partos, mesmo sem a higienização. Era o grupo controle dele. E aquele outro grupo experimental, agora a hipótese dele não era de que essa febre puerperal estava levando à morte dessas mulheres justamente pela falta de higiene, então ele fez o processo de higienização corretamente, tanto das mãos quanto dos instrumentos utilizados. E aí ele chegou à conclusão que realmente estava acontecendo devido a isso. As mortes diminuíram, ok? Grupo controle e o grupo experimental. Eu intervenho no experimental e mantenho o grupo controle sem intervenção. Tranquilo até aí? Então vamos seguir. As experiências podem confirmar a hipótese ou mostrar que ela não é verdadeira. Pode acontecer, tá? Durante o teu experimento, de que a resolução, ou seja, a conclusão, quebre, né, ou derrube a sua hipótese. E aí você vai ter que novamente fazer uma nova construção de uma nova hipótese e fazer outros experimentos para tentar responder a sua pergunta, a sua dedução. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Assim, outra hipótese poderá ser levantada e outros experimentos serão realizados. O resultado e a conclusão. Depois de analisar cuidadosamente os resultados obtidos com os experimentos, o cientista tira algumas conclusões. Se comprovar que determinado fenômeno repete-se após certo número de experiências, ele pode formular uma teoria. E aí a gente falou o quê? Que a teoria é justamente esse conjunto, né, de hipóteses que são muito similares e que vão, então, estar respondendo a partir de experimentos. Se realizou vários experimentos e constatou que isso é, de fato, real. E aí você tem a construção de uma teoria.
A teoria, ela pode ser derrubada? Sim, a qualquer momento. A ciência, ela tem essa rotabilidade, né? Essa mudança, essa alteração. Ela não é nada estagnado, tá? Ela é dinâmica. Então, essa dinamicidade da ciência pode fazer com que um fato que é conhecido hoje surja um novo amanhã e derrube essa teoria. Isso pode acontecer, tá? Para isso, a gente se baseia aí no método científico, estipula, né, essa sequência de informações para chegar a uma conclusão que hoje vai responder a esse nosso questionamento. Mas amanhã um outro fato pode acontecer, uma nova informação pode aparecer e aí essa teoria cair em desuso. Tá bom? Vamos seguindo. A teoria, então, explica não só a questão levantada no início, né, mas também todas as que surgiram durante as experiências e até mesmo prever possíveis situações relacionadas. Mendel observou as características hereditárias entre o cruzamento de ervilhas e enunciou a sua descoberta nos experimentos e elaborou a sua teoria, tá? Olha só o que aconteceu aqui. Então, Mendel estava lá, né, no seu ambiente. E aí ele começou a trabalhar com as ervilhas, fazendo o sequenciamento ali da transmissão das características hereditárias. Quando ele constatou essas características, ou seja, que os descendentes herdavam um par de fatores, que na época ele não sabia, né, da questão dos genes, das informações dos genes, então eles herdavam um par de fatores desse pai, dessa mãe, e aí ele constatou e criou uma teoria que acabou se transformando em uma lei da hereditariedade. Professora, agora eu fiquei confusa. Lei, teoria, então presta atenção. A teoria, ela vai me dar as respostas, vai me dar esclarecimentos como um determinado fenômeno aconteceu, porque eu criei várias hipóteses, eu criei uma hipótese que foi somada a outras hipóteses, experimentei e constatei que elas todas concordam com essa hipótese. E aí eu criei a teoria. A lei, ela é fixa ali, ela está ali simplesmente, ela é uma resposta, tá? De uma constatação, um registro, uma descrição de um fenômeno que aconteceu. Esse fenômeno tem que ter uma regularidade para se transformar numa lei. Mas quem vai explicar como que isso está acontecendo são as teorias, porque aí você tem todo o método experimental aí para fazer. Certinho? Seguindo. A pesquisa ou levantamento bibliográfico é um importante estágio na elaboração do quadro inicial. Através desse levantamento, você sistematiza o que se tem acerca do problema, organiza-se os fatos verificados, apresenta-se as teorias e conceitos que ajudam a explicar os fatos. O que a gente está falando aqui, gente? Quando você vai observar um fenômeno, e aí esse fenômeno te trouxe uma pergunta, você vai verificar das informações existentes se existe explicação para aquilo que você está com dúvida, né? Te trouxe essa curiosidade, ok? Quando você tem resposta, você não vai precisar criar um método científico ou utilizar um método científico para chegar a essa conclusão, certo? E aí, então, se você não tem respostas para esse fenômeno, aí sim você vai seguir toda a sequência do método científico, observação, né? Você vai formular suas perguntas, elaborar suas hipóteses, fazer os seus experimentos, certo? Chegar à análise dos seus resultados, à conclusão, e aí sim você vai ter as respostas para aquela observação. Tranquilo? Até aí? Então vamos lá. O método científico no cotidiano. O que seria isso? Como é que acontece? Se eu posso usar, quer dizer que na minha casa, eu posso usar um método científico? Com toda certeza você usa esse método científico, sim. Uma pessoa que está cozinhando, né? Ela pode utilizar aí, vou fazer hoje um bolo, ou vou fazer uma receita e essa receita não tem lá a receitazinha para ela fazer, para ela seguir. Ela vai começando a utilizar algum material que ela tem em casa e chega ali a realizar. Só que alguma coisa deu errado. E aí ela vai fazer algumas perguntas, né? Vai se perguntar, mas o que foi que aconteceu? O que faltou de ingrediente? Ou a forma de eu manipular?
ou eu aqueci muito, ou eu aqueci de menos, né? Enfim, o que aconteceu para que isso não tivesse dado certo? Uma outra situação, por exemplo, é você chegando em casa, cansado, e aí você vai pegar ali, sentar no seu sofá e vai descansar e vai querer assistir televisão. Quando você liga o controle, você vê que a televisão não funcionou, certo? E aí você diz, por que será que essa televisão não está funcionando? Será que a tomada não está ligada? Aí você vai fazer um experimento. Vou lá ver na tomada se está ligado. Tá tudo certo. Então eu acho que é energia. Outro experimento. Vou lá, opa, tá funcionando a energia, tem energia na minha casa. Então, dentro das nossas atividades cotidianas, a gente tem a aplicação desse método científico. Você observou o fato, você vai experimentar, você vai fazer as suas perguntas e vai pensar, então, nesses experimentos, testar algumas situações para você chegar, então, no veredito, tá? Na conclusão aí desse fato. Ok? Então, vamos lá seguindo. Qualquer pessoa que tente resolver um problema pode realizar observações e usar esse método científico, tá? Qualquer pessoa. E aí a gente tem aí a importância da pesquisa em biologia. Qual é a importância do estudo da biologia dentro desse leque de informações científicas? Está totalmente interligado, né, galera? A biologia ela é construída com várias observações, com várias elaborações de hipóteses, ela segue, né? É uma ciência. Então, você está ali produzindo informações a partir disso. Então, vamos lá, seguindo. Vamos a um exemplo, tá? Vamos a um exemplo aqui. Em um laboratório farmacêutico, desenvolveu-se uma droga para o tratamento de vermes intestinais em cães, que garantem a eficácia aí de cerca de 70% dos casos. Então, olha só aqui. Você tem uma medicação, você tem uma doença, né? Está parasitando um verme que está parasitando um animal doméstico, um cãozinho. E aí você tem uma medicação nova no mercado, tá? E essa medicação garante, né, 70% da recuperação dessa doença que está ocasionando ali no trato intestinal desses animais. Só que eu preciso testar isso. Como é que eu vou realmente verificar a eficácia dessa medicação? Como é que eu posso fazer isso? Aí você vai utilizar também, né, esses métodos científicos. Vamos lá? Cadê? Outro laboratório concorrente alega que ela não vai surtir efeito algum. Sempre vai ter alguém para tentar derrubar uma situação, né? Então, ali houve uma discussão, uma concorrência entre medicamentos e aí você precisa testar a eficácia dessa medicação aí que garante livrar esses cães 70% dessa ação parasitária aí, tá bom? Então vamos lá, o que aconteceu? Então vamos realizar um experimento controlado, lembram lá? Todo experimento precisa ter um grupo controle e um grupo experimental. O grupo controle não pode sofrer interferências, tá bom? Para descobrir se a droga ela é realmente eficaz ou não na vida desses cãezinhos. Inicialmente, separamos os dois grupos de cães parasitados que devem pertencer. Olha, isso aqui é muito importante, galera. Pertencer à mesma raça, ter aproximadamente a mesma idade, tá? Não pode ser um adulto e um filhote, né? Tem que ter idades próximas aí. E não apresentar outras doenças associadas, porque olha para mim, você está verificando a eficácia de uma medicação para vermes intestinais. Se esse animal tiver outro tipo de doença, você não vai conseguir fazer essa comparação de forma satisfatória. Então, eles têm que ter a mesma idade, tem que estar ali com o mesmo, né, ter a mesma raça, porque tem raças mais resistentes, outras mais debilitadas, né? E aí você, então, vai aplicar o método no grupo controle e no grupo experimental, tendo os dois grupos, tá bom? Vamos lá, então?
O grupo experimental vai receber, lembra que o grupo experimental é aquele grupo que eu vou fazer a ação de intervenção. Então, ele vai receber a droga, que é aquela que propõe 70% de recuperação do animal. Recebe a droga na dose adequada. Aos animais do grupo controle é dado um medicamento sem nenhum efeito, que eu tinha denominado efeito placebo, tá? Tal procedimento, a utilização desse placebo ou desse medicamento sem efeito algum, é necessário para se evitar a crítica de que a doença está sendo tratada não pela droga que está sendo verificada sua eficácia, mas apenas pelo fato de os cães estarem recebendo algo estranho. Ok? Então olha aqui para mim. Grupo controle dos cãezinhos lá com a mesma faixa etária, raça, né, com a mesma doença, recebeu um medicamento que não tinha efeito nenhum. Nada, não tinha nada lá dentro, não tinha nenhuma composição química. Recebeu o grupo controle. No outro grupo que eu quero testar o medicamento com essa eficácia, né, de 70%, eu apliquei ali a medicação correta. E aí agora eu vou analisar o resultado. Nessa análise, eu vou verificar se houve realmente uma melhora ou não. Em qual grupo houve uma melhora. Eu não estou testando a medicação que alega que 70% dos cãezinhos vão ficar recuperados, não é isso? Então, a ideia é de que o grupo experimental tem uma melhora, né, considerável, porque o medicamento que está sendo testado e avaliado, a sua eficácia, certo? E o grupo placebo, normalmente é utilizado esse placebo, porque existe a questão do psicológico da pessoa, né? Tem pessoas que... Isso acontece muito, gente, né? Os médicos, eles sempre verificam isso. A pessoa está passando mal, está sentindo uma dor tremenda, está muito ruim, e aí ela chega até o hospital. O fato de ir até o hospital ou ir até o pronto atendimento, para algumas pessoas já dá uma aliviada, né? A pessoa já começa a se sentir um pouco melhor, ou seja, ela tomou alguma coisa? Não. Ela foi observada por algum médico? Também, às vezes, nem precisa. Ela já começa a apresentar uma melhora. Então, o que está acontecendo? Realmente essa pessoa estava com alguma dor? Realmente essa pessoa estava enferma? O que estava acontecendo? Né? Então, o nosso psicológico, ele influencia muito. E aí, por isso, a gente precisa ter esse cuidado. Então, muitas das drogas, né, as medicações, que são drogas, elas precisam ser testadas e averiguadas. E esse comprimido placebo, com esse efeito placebo, é utilizado aí para fazer essas análises. Às vezes o grupo aqui vai melhorar um pouquinho porque acha que tomou o comprimido que era aquele que ia apresentar eficácia. E o outro grupo, não, tá? Ok? Então, é para acontecer uma melhora considerável no grupo experimental, que recebeu realmente, de fato, a substância que vai sanar o problema. Qual era o problema? Os vermes intestinais que estavam parasitando esses cães. Tá bom? Então, vamos lá. Depois de efetuado o tratamento, poderemos constatar a taxa de cura entre os animais do grupo experimental, que receberam um novo medicamento, e essa taxa foi maior do que entre os animais do grupo controle, que receberam o placebo. Então, olha a carinha deles ali, lindas e maravilhosas, satisfeitos, né? Mas só que o que vai apresentar, o que deve apresentar uma maior recuperação é justamente no grupo experimental, que sofreu essa intervenção. Beleza, gente? Tranquilo? O efeito placebo é a melhora que os doentes podem apresentar, causada apenas pelo fato de receberem certa medicação, independentemente das reais propriedades curativas que esta possa ter. Então, é muito comum, aqui para mim, é muito comum esse fenômeno acontecer, tá? Por isso precisa ter testado. Olha a importância aí, então, dessa utilização do método científico e desse experimento com o grupo controle e o grupo experimental. Esses dois grupos precisam ser o mais similares possíveis, senão você não vai conseguir fazer uma comparação exata, certo?
Vamos lá então. Pesquisas nas diversas áreas da biologia. Quais são as contribuições que a biologia pode oferecer? Galera, olha aqui para mim. Vocês viram que nas nossas aulas iniciais nós falamos aí sobre as áreas da biologia. Todas elas vão alcançar tanto o pessoal, né, a equipe ali de medicina, né? A biologia aborda alguns conceitos e algumas áreas da medicina, da veterinária, da farmacêutica, porque a gente estuda algumas composições bioquímicas, o funcionamento, né? Então, a biologia pode contribuir e contribuir muito, né? Quando a gente fala em biologia, a gente normalmente pensa assim, né, só nessa área da ecologia, mas a área da saúde está aí vasta e tem muita coisa para ser pesquisada, muita informação para ser trazida. A gente tem aí algumas enfermidades que até hoje os cientistas tentam explicar, né, e trazer a cura. E aí a medicina, a biologia, as áreas e os ramos da biologia vão estar contribuindo aí com essas informações, tá? Vamos lá? Exemplos de pesquisas nas diversas áreas da biologia. E aí a gente tem células-tronco, tá? As células-tronco, os transgênicos, e é muito utilizado aí esses transgênicos na agricultura, né? Vacinas. Gente, quão importantes são as vacinas para o controle de doenças. Doenças essas que podem exterminar uma população, né? Como a gente tem aí alguns casos de doenças causadas por vírus, por bactérias que causam pandemias, que são avassaladoras mesmo, que acabam levando a mortandade assim rápida e brutal, tá? Então a vacina vem, né, através de vários fenômenos intervir aí e minimizar a redução, né? Minimizar a redução é ótimo, mas minimizar então a morte por essas doenças provocadas por micro-organismos, que podem ser bactérias, podem ser fungos, podem ser vírus, tá? Protozoários, enfim, todos esses micro-organismos patogênicos que causam essas doenças. E aí os medicamentos também, né, que são as drogas que são comercializadas, que vão estar aí sendo repassadas, mas elas precisam estar dentro de uma explicação científica, né? Todos os medicamentos, eles vêm com a sua bula. A bula, lá vem os efeitos e as reações adversas, né? O que a pessoa pode sentir, o que ela pode desenvolver, porque foram testados, né? Existiram vários experimentos aí tentando explicar e ver como que essa droga esteja funcionando aí na maioria dos organismos. Porque quando a gente fala de medicamento, gente, a gente está falando de organismos diferentes que vão receber essa medicação. Então, em um organismo pode reagir de uma forma e um outro, esse mesmo medicamento pode agir e provocar uma reação que não aconteceu no primeiro grupo que recebeu esse medicamento. Então, é muito minucioso, tem que ser muito bem administrado. Por isso, a automedicação, ela não é uma coisa boa, tá? O médico, ele sabe a dosagem correta para você estar recebendo essa medicação. Se você se automedicar, você pode ter uma superdosagem aí, não sabe o que pode acontecer no seu organismo. Temos também aí a contaminação ambiental, que são as utilizações de algumas substâncias que podem causar prejuízos e aí generalizados, né? Porque quando a gente fala contaminação ambiental, contamina a água, contamina o solo e aí por aí vai. É isso aí, galera. Então, na nossa aula de hoje, nós abordamos aí o método científico. Eu espero que você tenha compreendido quais são esses passos e eu te aguardo para a nossa revisão. Tchau, tchau!